Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou o diretor da AXS Consultoria Empresarial. Estamos há mais de 10 anos no mercado de consultoria e assessoria e atuamos fortemente no segmento de renegociação de dívidas bancárias, sempre no processo administrativo. Se sua empresa tem um alto endividamento bancário e está sem condições de dar continuidade aos pagamentos, é o momento de realizar a renegociação do passivo bancário. Veja as informações a seguir, com certeza serão úteis à sua empresa. De forma geral, empresas buscam bancos como parceiros. Isso é fundamental para a sua funcionalidade. Entretanto, deve-se ter muitos cuidados nessa operação de parceria, pois bancos visam lucro. E sua empresa tem que buscar ter os melhores custos e um controle mais assertivo possível para que possa prosperar de forma saudável. Diante disso, sua empresa não pode trabalhar exclusivamente com um único banco, deve ter mais de um banco operando, seja para fazer pagamentos, recebimentos, a folha de pagamento, entre outras operações, e também para a busca de recursos caso necessário. E os recursos podem ser, entre outros, conta garantida com recebíveis ou com aval, capital de giro, cheque especial, adiantamento de contrato de exportação, entre outras. Todas essas operações, sendo realizadas de forma saudável e controlável, sua empresa pode sim ter o banco como parceiro e dar continuidade a essa operação. Ocorre que muitas empresas acabam não tendo controle real de seus resultados. Controlam especificamente o caixa, com a sobra ou com excesso de recursos. E isso é muito pouco para uma gestão. É fundamental que a empresa tenha muito claro os seus resultados, uma DRE em funcionamento, para que ela possa ver a importância de cada linha, cada despesa no conjunto da DRE. E essas informações são fundamentais que sejam comparadas mês a mês, para que possa ser diagnosticado caso alguma eventualidade ocorra. E os custos financeiros devem ter a mesma importância. Lançados em despesas financeiras devem ser devidamente acompanhados. Quando a empresa não tem uma DRE em funcionamento, ela não sabe dizer se ela está tendo lucro ou prejuízo. Isso é um grande erro. E também, uma informação importante é saber se a empresa está muito distante, acima ou abaixo do ponto de equilíbrio, uma informação fundamental que todos os gestores devem saber. Entretanto, quando há a falta desse demonstrativo, a empresa praticamente caminha no escuro, realizando suas operações no dia a dia sem saber se há lucro ou prejuízo. E diante disso, havendo necessidade de recursos financeiros, vão aos bancos buscar esses recursos. E isso acaba virando uma ciranda, ou seja, busca-se um empréstimo para pagar outro. E nessas operações, tenha certeza que os bancos estão muito atentos, os bancos são muito bem geridos. Com isso, cada cliente do sistema bancário é analisado de forma minuciosa, com cada um dos detalhes das informações, sejam informações obtidas por meio de sua empresa ou sejam informações que eles obtêm por meio do Sisbacen ou do sistema Serasa. Tudo isso para saber onde eles estão colocando os recursos deles, emprestando para a sua empresa. E caso as informações apresentadas não sejam condizentes com a realidade, ou seja, hajam erros nesse processo de informações, os bancos ficarão muito atentos. Com isso, eles colocarão sua empresa num status de risco maior que o normal. E diante disso, os custos aumentarão. E não é somente custo de taxa de juros. Taxa de juros é uma das variáveis nesse processo. Os prazos serão reduzidos e as garantias cada vez mais serão aumentadas, sejam garantias com recebíveis, cartões ou duplicatas, ou mesmo com garantias reais, que serão apresentadas alternativas para que sua empresa coloque em garantias reais. Garantias reais são bens materiais, inicialmente máquinas, mas também, principalmente, imóveis, terrenos, casas, galpões, apartamentos, o que for. Os bancos vão querer atrelar esse tipo de garantia às operações financeiras que sua empresa vier a fazer, argumentando que
Colocando um imóvel como garantia, sua empresa poderá ficar com mais recursos dos recebíveis para fazer girar o fluxo de caixa. Na realidade, não é bem essa a intenção. O que eles buscam é estar garantidos nas operações com sua empresa. Quando a empresa entra num processo de captação de recursos para liquidar outros, acende uma luz amarela em todos os bancos. Atenção com essa empresa. Nesse momento, os custos passarão a ser mais altos nas operações com sua empresa e também os limites de créditos ficarão mais escassos. Nesse momento, sua empresa tem que estar preparada para esse cenário. E nesse momento é importante que a grande direção com seus gerentes, coordenadores, façam reuniões periódicas, constantes, para se definir um plano de ação. Na realidade, é o que chamamos de reestruturação. O nome é forte. Reestruturação assusta tanto aos diretores quanto ao conjunto de colaboradores, mas muitas vezes é o único caminho que sua empresa tem para colocar em prática e fugir de um processo mais danoso. Colocando em prática uma reestruturação, sua empresa tem que ter por objetivo reduzir custo financeiro, reduzir colaboradores, enxugar contratos que muitas vezes estão fazendo parte da empresa como uma zona de conforto. Não há mais necessidade. Esses contratos devem ser eliminados, reduzidos, para que a empresa tenha um custo fixo menor, fique mais leve para poder gerar resultados. Também uma análise deve ser feita nos produtos e serviços que a empresa comercializa ou industrializa, dando foco principalmente aos itens que têm maior valor agregado, que deixam maior resultado, principalmente com foco na margem de contribuição. Isso é fundamental para qualquer empresa. E os itens que apenas giram, agregam apenas faturamento e não margem, devem ser deixados de lado. Esses são um dos pontos que sua empresa deve colocar em prática. E também a questão tributária. A empresa tem que tomar muito cuidado para não estar pagando indevidamente os impostos e também, se for o caso, colocar em prática um projeto de suspensão temporária dos impostos para que ela forme caixa e depois faça um parcelamento a longo prazo de todos os tributos possíveis. Isso faz parte de um projeto de reestruturação, não pode ser algo contínuo. E simultaneamente a isso, sua empresa deve colocar um plano de ação para realizar todo esse projeto. E a negociação de dívidas bancárias não deixa de ser uma alternativa. Entretanto, a negociação bancária, para ter um resultado efetivo, ela não pode ser realizada pela sua equipe, pelos seus colaboradores. Isso porque pouquíssimos ou nenhum colaborador de sua empresa vivenciou processo semelhante em outra empresa. Como é que esse profissional vai estar preparado para sentar-se junto aos bancos e apresentar um plano de negociação? Com certeza, os bancos estão totalmente preparados, vivenciam situações semelhantes diariamente e sabem impor suas condições, sabem jogar esse momento. E nesse processo colocarão condições que sua empresa não vai ter como cumprir. Prazos curtos, taxas altas, exigindo garantias reais, entre outras. E isso será colocado de uma forma condicionada como única e última alternativa. Diante disso, seus gestores voltarão para a empresa dizendo que não há como realizar esse tipo de negociação. E essa pode ser a última cartada. Depois disso, caso sua empresa não consiga solucionar, existe um fantasma muito próximo que é a recuperação judicial. Empresa alguma quer viver momentos semelhantes, mas isso pode ser uma realidade. Agora, quando a negociação bancária é realizada por uma equipe especializada, que conhece todos os trâmites legais dentro dos bancos, sabem usar todo o poder de persuadir para buscar a melhor negociação, com certeza os resultados serão outros. A AXS Consultoria Empresarial atua no segmento de negociação bancária há mais de 10 anos. Temos profissionais altamente qualificados, ex-diretores de bancos, que atuaram há mais de 30 anos como executivos, como ex-diretores, conduzindo processos de negociação a favor dos bancos. E agora, nos últimos anos, eles estão trabalhando para empresas. E são esses profissionais que a AXS Consultoria Empresarial vai disponibilizar para a sua empresa.
são conhecedores de todos os processos de negociação, sabem com quem conversar e, como costumamos dizer, uma negociação bancária bem feita, ela não é realizada com os gerentes de conta, com o gerente que realiza a operação com sua empresa. Esses são profissionais qualificados, mas que são vendedores, representantes do departamento de vendas do banco. Na realidade, uma renegociação bem feita, costumamos dizer que ela é feita no primeiro andar do banco, onde os clientes não têm acesso, onde apenas profissionais qualificados poderão chegar para discutir esse processo de renegociação. E entenda você que os bancos querem obter o maior lucro, mas eles precisam da sua empresa viva, sua empresa operando. Do contrário, perde você e perdem os bancos. Com isso, a equipe da AXS Consultoria Empresarial irá estudar todo o cenário de sua empresa, os resultados passados, o momento, projeções futuras, o mercado, seus produtos, suas margens e também a capacidade de pagamento de sua empresa por meio do fluxo de caixa projetado. E é com base nessas informações que nossos consultores sentarão diversas vezes em reuniões com os representantes dos bancos para apresentar a melhor proposta. Esse processo não é rápido, não é apenas com uma ou duas reuniões que vai ser resolvido esse montante a ser negociado. São várias reuniões mostrando a seriedade do processo, o comprometimento que sua empresa tem com esse passivo que quer pagar, mas não pode pagar da forma que está desenhada inicialmente. Para isso, é fundamental redesenhar, reestruturar esse passivo bancário e todo esse processo a equipe da AXS fará para a sua empresa, de forma profissional, com toda a seriedade e respeito entre ambas as partes, mostrando a seriedade que sua empresa tem, mas que vive um momento que precisa de um ajuste. Temos diversos cases de sucesso e podemos também colocar em prática todo esse processo para a sua empresa. AXS Consultoria Empresarial. Ao final, sua empresa terá o passivo bancário alongado com taxas praticadas no mercado, taxas de juros que sua empresa tenha condições de pagá-las. E também com parcelas muito mais baixas do que você vinha pagando, vinha asfixiando o seu fluxo de caixa, pois as parcelas serão definidas com base na sua capacidade de pagamento futuro. Tudo isso com base em estudos por profissionais altamente qualificados. Não queira realizar a negociação, a renegociação do passivo bancário de sua empresa com sua equipe própria. Busque profissionais qualificados para isso. Com certeza os benefícios serão grandiosos. E esse processo, quando for colocado em prática, não deve ser colocado com apenas um ou dois bancos, mas sim com todos os bancos que a empresa tem operações. Busque informações, vamos conversar sem compromisso. AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas em renegociação de dívidas bancárias. Temos ex-diretores de banco que podem atuar a favor de sua empresa num processo administrativo e profissional, mostrando o desejo da empresa em regularizar toda essa dívida, mas dentro de uma condição que ela possa realizar com sua capacidade de pagamento. AXS Consultoria Empresarial. Aguardamos você.